Como evoluiu a economia portuguesa no quarto trimestre de 2023? O último trimestre de 2023 contou com um contexto desafiante do ponto de vista económico. Desde logo pelo acentuar das tensões geopolíticas, com especial foco no Médio Oriente, mas também pelo fraco desempenho da economia da zona euro, que se encontra praticamente em estagnação há vários trimestres. Apesar destes constrangimentos, em Portugal a atividade económica superou largamente as expectativas. O PIB, em termos reais, registrou um crescimento mais acelerado, tanto em termos homólogos como quando comparado com o último trimestre. Este desempenho positivo deveu-se em grande medida à aceleração do consumo privado e contou ainda com o contributo da recuperação das exportações, tanto de bens como de serviços. Quais os principais desenvolvimentos no mercado de trabalho? Os indicadores do mercado de trabalho apresentaram alguns sinais contraditórios. Pela negativa, foram visíveis alguns indícios que apontam para um arrefecimento da dinâmica recente. A população empregada recuou ligeiramente face ao último trimestre, o que, juntamente com o aumento da população ativa, deu origem a um aumento marginal da taxa de desemprego para 6,6%. Para além disso, o número de trabalhadores em layoff aumentou de forma acentuada e assistiu-se à redução dos indicadores de escassez de mão de obra, com as vagas de emprego a recuarem ligeiramente e a dificuldade em recrutar a perder relevância como principal entrave à atividade económica. Pela positiva, não se observou uma tendência generalizada de aumento das insolvências de empresas, que continuaram num patamar reduzido, e apesar da redução do número de vagas e da menor importância da dificuldade de recrutamento enquanto fator limitativo, ambos os indicadores permaneceram em níveis relativamente elevados. Este contexto tem contribuído para um crescimento acelerado dos salários, que, em conjunto com a desaceleração da inflação, permitiu que se registasse uma recuperação significativa do poder de compra das famílias no trimestre. Quais os principais destaques da evolução do consumo privado? Desde logo assistimos a uma desaceleração do consumo privado, em termos nominais, devido ao abrandamento da inflação, que passou dos 4,8% no terceiro trimestre para os 2,4% no último trimestre do ano. No entanto, descontando do efeito de preço, o crescimento do consumo privado acelerou significativamente, tanto comparado com o mesmo trimestre do ano passado, como com o trimestre anterior. Um crescimento suportado em grande medida pela recuperação do poder de compra e que interrompe uma sequência de 2 trimestres consecutivos de redução em cadeia das despesas de consumo das famílias. Este desempenho não deixa de ser surpreendente, atendendo a que a pressão financeira sobre as famílias aumentou durante o trimestre. Apesar da redução das taxas Euribor nas maturidades mais longas, as atualizações das taxas dos contratos de crédito à habitação mantiveram a tendência de subida da prestação média. O desempenho do consumo privado sugere assim que, em termos agregados, o setor das famílias apresenta uma maior resiliência, o que aliás é ilustrada por uma situação financeira líquida agregada muito superior à da última década. Analisando por categorias, pela positiva o destaque vai para o maior dinamismo das despesas das famílias com bens duradouros e com serviços. Pela negativa, sobressai a redução relativamente ao trimestre anterior do consumo de bens alimentares, em termos reais, apesar de ter registado um crescimento de 1% em relação ao mesmo trimestre de 2022.